Ok, galera, vamos continuar aqui na nossa aula de juros simples. Vou colocar um pequeno exemplo para vocês, um exemplo tranquilo, simples, para você visualizar como é que a gente trabalha esse ferramental matemático. Depois a gente vai para a análise gráfica, tranquilo? Aqui eu coloquei o básico do básico do básico. Vamos lá. João contratou um empréstimo de R$6.000 a uma taxa de 20% ao ano para pagar depois de um ano. Duas perguntas muito simples. Quanto ele pagará de juros e quanto ele pagará no total? Esse total nós vamos dar um nome daqui a pouco para ele que a gente vai chamar de montante. Aparece aí no teu material sobre isso. Agora, vamos identificar. Se ele vai contratar um empréstimo no valor de 6.000, esses 6.000 aqui, ó, ele representa o que, galera? Lembra do início da aula? Ele vai representar o capital, o C, ó. Tá aqui o C. Tranquilo? Essa taxa bem aqui, ó, de 20% ao ano, representa o que? Lembra que tem porcentagem? Se tem porcentagem, é a taxa, tá bem aqui, ó. E por último, o tempo. Quanto tempo vai levar para ele pagar esse empréstimo? Bem, vai levar para ele pagar esse empréstimo um ano. Então, isso aqui é o T. Essa parte aqui, gente, é onde muitos alunos têm dificuldade. É essa transformação da linguagem verbal para a linguagem matemática. Identificar os elementos que você vai precisar para realizar a sua conta. Então, sempre que você ler uma questão e você tiver os dados, vá destacando os dados, para na hora de montar ficar mais simples. Vamos fazer aqui o item A. Eu quero calcular os juros. Então, eu já sei que juros se calcula como? CIT sobre 100. Ok? Se vai ser CIT sobre 100, tranquilo, vamos lá. Juros vai ser igual. Quanto é o capital? Tá bem aqui, ó, 6.000. Vou colocar aqui 6.000. Vezes, quanto é que é a taxa? 20%. Como eu estou usando a fórmula com 100%, eu posso trazer o 20% diretão para cá, ó. 20%. Você pode colocar o sinal ou não, o símbolo de porcentagem, tanto faz. Está aí o 20%. Durante quanto tempo? Um ano. Então, colocou aqui um ano e você vai pegar todo mundo e dividir por quanto? Por 100. Quando tem divisão com zero, é uma maravilha, né? Um daqui corta com um daqui. Um daqui corta com um daqui. O que é que sobrou? 1 vezes 2 dá 2. 2 vezes 600 dá 1.200. Então, quanto é que você vai pagar de juros? Bem, você vai pagar R$1.200 de juros. Isso é a resposta do item A. Quanto você vai pagar de juros? 1.200. Mas você contraiu um empréstimo de 6.000. Por contrair esse empréstimo de 6.000, você vai pagar para o banco, além dos 6.000, R$1.200 de juros. Então, quando eu pergunto na letra B quanto você pagará, eu estou perguntando uma coisa que a gente chama de montante. Montante é o valor da dívida mais os juros cobrados por essa dívida, que a gente representa assim, ó, C mais J, que representa o que isso aqui? Capital mais os juros. E fica fácil de você ver isso aqui. Veja, para responder o item B, basta você somar. Quanto foi que você pegou emprestado? 6.000. Para pagar depois de quanto tempo? Um ano. Qual é a taxa de juros? 20%. Quanto é que você vai pagar de juros? Eu já sei, 1.200. Então, ficou fácil calcular o montante. O montante vai ser 6.000, que é o valor que eu contraí do empréstimo, mais os juros. Quanto é os juros? 1.200. Então, ao final de toda essa operação, quanto é que eu vou pagar para o banco? Muito simples, né, galera? Eu vou pagar R$7.200 para o banco. Então, veja, aqui eu calculei o montante, que é o item B, e aqui eu calculei os juros, que é o item A. Vou fazer aqui, ó, esqueminha para ti, ó. Esse é o item B e esse aqui, ó, é o item A. Não tem erro. Percebe que as contas são simples. Claro que
no material vai aparecer alguns exercícios um pouco mais elaborados, um pouco mais complexos, mas a forma de fazer é sempre muito simples. Ele, por vezes, pode perguntar o tempo, o capital ou mesmo a taxa, mas a fórmula sempre é essa. Aparecerá também alguns exercícios que vão aparecer gráficos. Juros, você, quando estiver lá no primeiro ano, você vai perceber que função do primeiro grau, juros simples e progressão aritmética, tudo é a mesma coisa. Então eu posso começar a minha análise gráfica fazendo o seguinte: quando você vai contratar um empréstimo, qual é a primeira coisa que você vê? O capital. Quanto de dinheiro você vai pedir emprestado? Então está bem aqui, o seu capitalzinho aqui. Aí você vai verificar quanto tempo vai levar para você pagar. Isso aqui é os juros, ó. Isso aqui é os juros. E quando você vai pagar depois de um determinado tempo T, você vai ter exatamente o quê? O montante. Tá bem aqui. Esse gráfico vai te permitir analisar tudo. Bem aqui eu tenho o tempo, a duração do empréstimo. Esse aqui, ó, você forma um triângulo bem aqui, que fica mais fácil ainda de você visualizar. A diferença entre aquilo que você pagou no total e quanto você pegou emprestado, isso é o nosso juros, ok? É essa diferença aqui que vai ser os juros. A minha taxa vai ser exatamente a angulação desta reta aqui, ó. Isso aqui, ó, vai ser a representação da minha taxa. Eu vou colocar um ângulo aqui para indicar para ti o seguinte: quanto maior for esse ângulo, significa que maior será a taxa. Então, quando você contrai um empréstimo e você vai fazer a simulação do gráfico no computador, por exemplo, quanto mais em pé tiver o gráfico, significa que maior vai ser a taxa. Ou seja, dependendo do prazo que você vai levar para pagar, maior vai ser o valor dos juros que também você vai pagar. Tá tranquilo, galera? Então, fica a seguinte dica: a partir de agora você leia o seu material. Eu acho muito importante, antes de você ir direto para os exercícios, reveja essa aula, esses esquemas que eu fiz aqui nessas aulas para você, coloque elas no seu caderno. Leia o material antes de ir para os exercícios. Leia os exercícios resolvidos que estão no material. Te ajuda muito. Não vai direto para os exercícios. Lê, te familiariza com o assunto que fica mais fácil. Tá bacana? Então foi um prazer estar com vocês. Na próxima semana a gente vai vir com mais aulas. Bons estudos, galera, e uma boa semana para vocês. Grande abraço.